Norma de Execução Penal do Estado de Minas Gerais, Lei 11.404 de janeiro de 94. Esse é o vídeo de número 6. Nós terminamos o vídeo passado falando do trabalho e agora nós falaremos da religião, novo assunto. Então vamos lá para os slides. Religião. Artigo 60. O sentenciado tem o direito à liberdade de crença e culto, permitida a manifestação religiosa pelo aprendizado e pelo exercício do culto, bem como a participação nos serviços organizados no estabelecimento penitenciário, a posse de livro de instrução religiosa e a prática da confissão sem prejuízo da ordem disciplina. Então vamos por parte. O sentenciado tem o que? Direito. A religião, pessoal, é um direito. A religião não é obrigação. O trabalho é direito e obrigação. A religião não. Se ele não quiser, ele vai deitar na sua cama, olhar para o canto e não vai participar das atividades religiosas. A liberdade de crença, ninguém pode, a pastoral carcerária não pode impor, pegar um terço e obrigar o preso a usar, se ele não acredita naquilo. Nem como os evangélicos podem obrigar o preso a cumprir aquilo que eles pregam, porque existe a liberdade. É permitida a manifestação religiosa pelo aprendizado, pelo exercício de culto que pode haver nas unidades prisionais, bem como a participação nos serviços organizados no estabelecimento penitenciário. A posse de livro de instrução religiosa, essa será mantida pelo profissional responsável. Como eu falei que os livros são de cunho educativos, os livros são de cunhos religiosos. A prática da confissão, no caso nas penitenciárias onde tiver presença de padres, sem prejuízo da ordem de disciplina. Todos esses procedimentos serão supervisionados e vigiados pelos agentes de segurança penitenciária. Isso é, sem prejuízo da ordem e disciplina. Nós vimos o artigo 60. Parágrafo único. A manifestação religiosa se dará sem prejuízo da ordem e da disciplina exigidas no estabelecimento. Como eu falei, essas manifestações vão acontecer desde que em ambientes seguros, que não haja possibilidade de fugas, com a presença de pessoas em situações que não se exponham a risco de rebeliões, etc. Não há, então, pode haver prejuízo da disciplina exigida no estabelecimento. O artigo de 61 ele foi revogado, mas nós vamos dar uma olhada aqui, porque ele fala que é da presença de um representante religioso com autorização para organizar serviços litúrgicos e fazer pastoral aos adeptos de sua religião. Então é permitido nos termos de regulamento dessa lei a presença de representante religioso. Esse dispositivo foi revogado, embora algumas unidades prisionais elas possuam religiosos que prestam serviços, mas na norma de execução penal esse dispositivo está revogado. Artigo 62. Para os bem-estares físico e mental do sentenciado, serão organizadas nos estabelecimentos penitenciários atividades culturais, recreativas e esportivas. Na unidade prisional onde eu trabalho, por exemplo, eu não tenho as fotos aqui, acho que nem tenho autorização para divulgar na internet, mas há lá atividades culturais, porque existe a escola do presídio de Viçosa, e lá nas festas do índio, dia do índio, da cultura, etc., há aquelas festas culturais. Recreativas, há também outras festas com cunho maior de recreação, e ainda esportivas, já houve lá competição, campeonato interno entre as celas, etc. Artigo 63. Os programas de atividades esportivas destinam-se em particular ao jovem adulto, podendo ser solicitada à diretoria de esportes e a outros órgãos da comunidade a colaboração em seu desenvolvimento. Aqui nós temos, em particular, deve-se priorizar essas atividades esportivas para o jovem adulto, aquele preso de 18 a 21 anos. Então, esses 21 anos, esses programas de atividades esportivas destinam em particular a eles, o jovem adulto. Pode ser solicitada a diretoria de esportes
e a outros órgãos da comunidade. Então, outros membros da comunidade que participam de eventos esportivos, eles podem, com autorização da direção da unidade prisional, participar dessas atividades esportivas na unidade prisional. Artigo 64, ele observa que nós estamos falando agora, pessoal, das atividades culturais, recreativas e esportivas. Desde o artigo 62, o assunto agora é atividades culturais, recreativas e esportivas. Aqui no artigo 64, o professor de educação física e recreacionista organizarão sessões de educação física e atividades dirigidas para grupos de condenados, devendo observar-lhes os comportamentos para fins de anotação. Dois funcionários aqui, que trazido pela norma de execução penal do Estado de Minas Gerais. O professor de educação física deve fazer isso e o recreacionista, eles vão organizar o quê? Eventos de forma, melhor dizendo, eles vão fazer sessões de educação física e atividades dirigidas para grupos de condenados. O recreacionista é o profissional responsável por elaborar e promover atividades recreativas diversificadas. E o objetivo do recreacionista é conseguir o entretenimento, a integração social e o desenvolvimento pessoal. Promover atividades lúdicas que estimulam a participação de todos. Então, o recreacionista já é mais um especialista em recreação que desenvolva a integração social destes sentenciados. Então, tanto o recreacionista quanto o professor de educação física, eles vão organizar sessões de educação físicas e atividades dirigidas para grupos de condenados. Por quê? Para promover a integração, para que aquele preso não fique isolado e fique lá pensando, maquinando coisas, para que ele ocupe o seu tempo em atividades que desenvolvam integração social. E o comportamento deles serão observados e serão feitas anotações que vão para a pasta, para o prontuário deste sentenciado. Artigo 65, do contato com o exterior e a relação com a família. Será estimulado o contato do sentenciado com o mundo exterior, pela prática das medidas de semi-liberdade e pelo trabalho com pessoas da sociedade, com o objetivo de conscientizá-lo de sua cidadania e de sua condição de parte da comunidade livre. Então, o que será estimulado? O contato com o mundo exterior. E como que será feito esse estímulo de contato com o mundo exterior? Através das medidas de semi-liberdade. Quer ver um exemplo? Saída temporária de 7 dias, 5 vezes ao ano. O preso está lá, janeiro, fevereiro, março, quero uma saída temporária. Ele solicita ao diretor da unidade prisional, vai analisar se ele está em condições, ele vai sair semi-liberdade. Terá contato com a família, com os amigos durante 7 dias e voltará. Nisso está sendo estimulado o contato com o mundo exterior. Então, essas medidas de semi-liberdade e pelo trabalho com pessoas da sociedade. Pessoas da sociedade, sejam voluntárias, sejam pessoas cadastradas pela Secretaria de Justiça, autorizadas pela Secretaria de Justiça e cadastradas pela Secretaria de Educação. Então, o objetivo dessa interação é conscientizar da sua cidadania e a sua condição como parte da comunidade livre. Parágrafo único. O contato com o meio exterior será programado pelo Serviço Social ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Então, pode haver visitas de pessoas que estão fora da unidade prisional lá dentro. E essas visitas, esses encontros, com o intuito de promover essa integração, será feito pelo Serviço Social Penitenciário. E vai ser ouvido da CTC. A CTC irá ouvir, ver se é o momento adequado, se esse preso X está apto para participar dessa medida e etc. Artigo 66. O sentenciado
tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas periódicas da família. Relações familiares. Vai ter visita íntima, que já é prevista por lei. Vai ter a visita de 2 pessoas, fora mulheres e crianças. Vai haver, ou melhor, haverá visita de adultos e de crianças à vontade. Melhor, crianças que à vontade, não mulher e criança. Então, nessas visitas, essas visitas são periódicas. Aqui na norma não fala que período, mas nós sabemos que a visita na unidade prisional ela é semanal. Então, é direito à visita. E esse direito, como nós veremos também, ele pode ser retirado temporariamente em caso de falta. Temporariamente. Parágrafo 1º. Compete ao serviço social assistir e orientar o sentenciado em suas relações familiares. Observe que esse assistir aqui, fica até uma dica para sua prova de português. Assistir o sentenciado. Se fosse assistir ao sentenciado, o serviço social estaria sentado lá na sua televisão, estaria lá assistindo a movimentação do preso. Mas não é assistir ao, é assistir o. Esse assistir aqui é ajudar o preso, lá na prática, assistência, corpo a corpo lá, é assistir e ajudar o sentenciado nas suas relações familiares. E o parágrafo 2º diz que o direito estabelecido no caput, ou seja, da visita familiar, abrange relações oriundas de casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco, coisa nova aí, trazida pela norma de execução penal. Um detalhe que eu queria falar com vocês é que essa norma está atualizada. Eu pesquisei o que há de mais novo e coloquei aqui nessa norma para a nossa prova. Então, ela está atualizada. Então, essa relação familiar abrange casamento, união estável, que é comprovado lá com a declaração feita no cartório, união homoafetiva e também parentesco. Parênteses, pela lei, ele pode visitar a unidade prisional. Ele pode falar parentes, até mesmo amigos, segundo a lei de execução penal. Então, essa relação familiar também envolve os parentes mais distantes, não de primeiro grau. Artigo 67. O sentenciado e o preso provisório têm direito à visita íntima com periodicidade e duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade competente. Vai haver, então, uma cela. Falar cela é incorreto tecnicamente, mas na prática é isso mesmo. É uma cela, é um local lá, isolado, que deve prever a dignidade da pessoa humana, um local reservado para que esses sentenciados e preso provisório, não somente o sentenciado, aquele condenado, mas o preso provisório, no caso aqui mais comum, aquele que está em prisão preventiva, então eles terão direito à visita íntima com periodicidade. Também não diz se é uma semana, se é 15 dias. Vai depender de que aqui? Depende de quantos locais. Se for um só na unidade prisional, haverá um rodízio. Haverá um rodízio, então, com os horários, geralmente é uma noite, e procedimentos a ser definidos pela autoridade competente. Quem que é a autoridade competente aí? O juiz. Quem tem competência é o juiz. Mas se o juiz der carta branca, mas na realidade aqui, essa autoridade competente prevista aqui não é o juiz, porque já está prevista na lei essa visita íntima, então não necessita de autorização do judiciário, em regra. Em regra não, em caso de casamento, muitas vezes, se for menor, aí sim, mas já está implicitamente autorizado. Então, a autoridade competente que se torna o diretor da unidade prisional que vai autorizar essa visita íntima aqui. Parágrafo 1º. A visita ocorrerá em local específico adequado à sua finalidade compatível com a dignidade da pessoa humana. Isso aqui também é só na regra, que na prática os locais são sem comentários, né? A visita ocorrerá em um local específico, adequado à finalidade e compatível com a dignidade da pessoa humana. Parágrafo 2º.
o sentenciado indicará cônjuge ou companheiro para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional e fornecerá a devida documentação comprobatória do casamento, da união estável ou da união homoafetiva. Então, quem vai indicar quem vai fazer a visita íntima não é o visitante lá fora. Quem vai indicar é o preso. Então, o preso vai indicar: a minha visita é fulano de tal. A visita vai providenciar a documentação, certidão de casamento, ou certidão de união estável, feita lá em cartório, ou a certidão de união homoafetiva. Parágrafo 3º. A indicação realizada nos termos do parágrafo 2º anterior poderá ser cancelada a qualquer tempo mediante comprovação de rompimento de vínculo. Foi comprovada que não existe mais o casamento, separaram. Comprovaram que não existe mais a união estável, nem a união homoafetiva. Então, a unidade prisional pode encerrar ali, cancelar aquela visitação íntima. Parágrafo 4º. Na hipótese do que nós acabamos de falar, no parágrafo 3º, somente 6 meses após o cancelamento poderá ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima. Então vamos supor que hoje rompeu um vínculo de um determinado preso e ele passa a não ter mais vínculo com aquela visitante. Então, após 6 meses, só daqui a 6 meses, ele pode indicar outra pessoa, né? Geralmente o preso recebe centenas de cartas, porque as mulheres, algumas, gostam, né, dos presos e querem visitá-los. Então, depois de 6 meses, ele pode indicar outra para fins de visita íntima. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico exigível para a realização da visita íntima. A unidade prisional pode aí construir um documento de identificação específico para entregar para aquelas pessoas que fizerem o cadastro de visita íntima, e esse documento pode ser exigido na entrada desse visitante. Parágrafo 6º. Somente se admitirá, melhor dizendo, visitante menor de 18 anos, quando legalmente casado. Primeiro caso, visitante menor de 18 anos, só quando for legalmente casado, conforme aqui na norma de execução penal, está dizendo, e nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juiz competente. Então eu falei algo sobre isso anteriormente, pode ter ficado um pouco obscuro, agora nós vamos aclarar esse entendimento. Então, em regra, para visitar a unidade prisional, precisa fazer visita íntima ou qualquer outra visita. Precisa fazer o cadastro. Vai fazer o cadastro, vai visitar. Já está previsto o direito na lei. Não precisa de autorização judicial, em regra. Mas se for menor de 18 anos e não casado, necessita de autorização do juízo competente. Guarde essa palavra, porque há uma diferença entre juiz é diferente de juízo. Juízo é não só o juiz, mas é juiz junto com o promotor, com o defensor público, do juízo competente. Parágrafo 7º. O sentenciado receberá atendimento médico e informações com o objetivo de evitar contato sexual de risco. No dia do cadastro, ele vai receber toda a informação dada por profissionais responsáveis para que não haja o contato sexual de risco, bem como ainda será fornecido a esse visitante preservativos para que não haja o contato sexual de risco. Parágrafo 8º. A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida por tempo determinado, a questão de prova aí, por tempo determinado, por ato motivado da autoridade competente nas seguintes hipóteses. Nas hipóteses que nós veremos a seguir,
Então, a visita íntima poderá ser suspensa ou restringida. Suspensa ou restringida. Por tempo o quê? Aqui está o perigo. Por tempo determinado. Nunca por tempo indeterminado. Deve-se dizer ao preso, ó, está suspensa por 1 mês. Então, por ato motivado da autoridade competente nas seguintes hipóteses. Então, nós temos aqui 4 hipóteses aqui, encerrando o vídeo. 4 hipóteses nas quais serão restringida ou suspensa a visita íntima. Primeiro, sanção disciplinar nos termos do artigo 7º do inciso 7º do artigo 143. Então, é o primeiro caso. No artigo 7, no inciso 7 do artigo 143, está falando lá que a sanção disciplinar de suspensão ou restrição da visita íntima é de competência da Comissão Técnica de Classificação. Então, o diretor sozinho não fará isso. Ele vai presidir a Comissão Técnica de Classificação, e a Comissão Técnica de Classificação é quem vai decidir sobre essa restrição, suspensão da visita íntima. Enquanto o parágrafo 2º desse artigo 143, ele fala o seguinte, que a execução da sanção disciplinar será sujeita a sursi e remissão. Então, a decisão que suspender a visita íntima pode acontecer sursi e remissão. Sursi é suspensão condicional. Então, pode haver uma suspensão condicional dessa sanção ou até mesmo remissão. O preso pode ser remida pelo bom comportamento ou por outros benefícios, por outros créditos que ele já tem. O segundo, registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante apurados em procedimento administrativo. No 1, nessa sanção disciplinar, ele pode perder, então, observar aquilo que nós falamos. O 2, o registro do ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticado pelo visitante apurados em procedimento administrativo. Houve ali uma sindicância, houve ali um procedimento administrativo e foi comprovado que ele foi indisciplinado, que ele causou ato inconveniente. Ele, o visitante aqui, e não o preso. O visitante causou um ato inconveniente ou foi indisciplinado, então pode ser suspenso ou restringindo a visita íntima. O terceiro, quando houver risco à segurança do sentenciado, de preso provisório de terceiros ou a disciplina do estabelecimento provisional provocado pela visita. A visita provocou atitude que colocou em risco a segurança do sentenciado, do preso provisório ou de terceiros ou até mesmo a disciplina. Nesse caso também suspensa ou restringida a visita íntima ou solicitação do preso. Não quero mais, não terá. Então são as 4 hipóteses nas quais será que nos termos do parágrafo 8º, a visita íntima poderá ser suspensa ou restringida por tempo determinado. Nesse caso, então, nesses 4 casos, sanção disciplinar, registro de ato de disciplina pelo visitante, atitude pelo visitante que causa risco à segurança do sentenciado, do preso ou do estabelecimento prisional, ou o preso não quer mais e cancela. E aqui nós terminamos esse vídeo. No próximo, nós falaremos da evolução do tratamento penitenciário. Muito obrigado e até a próxima.